boa tarde para vocês que estão ligadinhos na Melodia FM 87.9. Seja pelas ondas do rádio ou pelo canal do YouTube, esse é o Crescer e Brilhar, o podcast da Eneida Sol e do Joelísio Fraga. Olá, boa tarde. Meio rouco, mas dá para falar aqui alguma coisinha. Boa tarde para vocês que estão aí nos ouvindo. Hoje nós temos aqui a presença do Dr. Renato, né? Médico oncologista. Seja muito bem-vindo, Dr. Renato. Boa tarde, Joelísio. Boa tarde, Melodia FM, os ouvintes, né, que estão aqui hoje com a gente, né? E também espectadores, né? Porque também está sendo transmitido, né? Audiovisual, e é muito feliz desse convite aí, dessa parceria aí com o Joelísio, que é só o início, né, Joelísio? Só. Eu que agradeço, viu, por você ter aceito o nosso convite. Fiquei muito feliz. E nós vamos iniciar, porque a gente tem muita coisa para falar, né? Muita coisa aqui. Eu queria que apresentasse quem é Dr. Renato Marinho. Renato Marinho nasceu em Montes Claros, tenho 43 anos, sou casado com a Aline, cardiologista, tenho duas meninas, Sara e Sofia, de 9 e 6 anos. Vivo em Conquista desde... Cheguei no final de 2008 para início de 2009, terminando a residência de oncologia na Santa Casa de Belo Horizonte. Eu brinco muito que o sonho do Montes Clarense é morar em Porto Seguro. Então, acho que eu cheguei na metade do caminho, porque Conquista está no meio, né? Então, é algo assim que... foi questão de proposta e acabou que me apaixonei, né, por essa cidade. E Renato... como todo, né, profissional, começa muito cru, né, vai vivendo, começa às vezes num serviço privado, e aí você vai conhecendo aos poucos. Quando eu vim para Conquista, tinha uma vaga, né, de oncologista, porque era um concurso que já tinha 16 anos que não tinha. Falei, poxa, eu tô indo para lá com um contrato, né, um trabalho privado, mas também vou tentar essa vaga. Eu lembro que eram 3 vagas para Salvador, uma vaga para Feira de Santana, uma vaga para cá. Falei, deixa eu tentar aqui esse concurso. Foi em 2008. E acabou que quando o concurso realmente efetivou, eu entrei em 2010. Então, estava tudo escrito de que minha vida ia ser realmente aqui em Conquista. Eu já sou realmente conquistense, né? Já recebi o título de cidadão conquistense. Olha que maravilha. E eu falo que eu sou saio de Conquista se o pessoal me mandar embora, porque... Tá difícil, viu? Mas assim, e dentro dessa questão de trabalho, eu falo que é algo que a oncologia, a gente muitas vezes não escolhe a oncologia, parece que ela que escolhe a gente para o trabalho, sabe? E nesse trabalhar, principalmente no serviço público, é que é algo que chega um momento que é muito difícil você nessa profissão, que realmente você tem que ter uma sensibilidade, você tem que ser um ser humano, né, na medicina. Mas aí quando você vai pro lado de oncologia, conviver com câncer, aí você viver aquelas histórias, você aprende muito, né? E também você vive muitas dores desses pacientes, né, daquelas famílias. E aí que chegou nessa parte de realmente tentar devolver à sociedade aquilo que a sociedade te proporciona, né? Acho que é uma forma de retribuir. E também acho que é um dos caminhos da felicidade, né? Tem aquela questão de Harvard, né? O caminho da felicidade, né? A forma de ser feliz. E eu acho que muito de ser feliz é aquilo que você faz de bom para as outras pessoas. Porque aquilo que você faz de bom volta em dobro, né? Para você. Então, aí estamos aqui hoje. Né? Gratidão. Pois é. Por que você escolheu logo a oncologia? Que é uma especialidade, assim, não tão sensível, né? Eu diria assim, né? Não é para todo mundo, não. Eu sempre, na realidade, quando eu estava no terceiro ano do segundo grau, eu sempre me interessei pelo comportamento, né, das emoções. Então, assim, eu pensava muito em fazer psicologia. E aí eu passei, poxa, será que eu faço psicologia? Falei, vou fazer medicina para depois fazer psiquiatria. Então, quando eu entrei na medicina, foi pensando realmente em fazer algo dentro da parte de saúde mental. E aí, depois, quando você passa pela faculdade, aí você vai apaixonando por cardiologia e reumatologia, aí eu vi que minha questão era ser um médico clínico. Eu falo que se fosse igual em outros lugares em que, tipo Canadá, onde que o clínico
ele é valorizado, em que ele é o médico da família, que você tem aquelas relações, aquele trabalho é valorizado, eu acho que eu teria sido aquele famoso clínico, aquele clínico da família, né, clínica médica. Mas aí você também entra por um lado de, poxa, eu também tenho que fazer algo até do ponto de vista profissional, algo que realmente eu consiga ter um espaço em algo diferente. E aí fui fazer clínica médica, eu sabia que era uma especialidade clínica. Meu primeiro estágio foi em oncologia, eu nunca tinha tido contato com oncologia. E aí apaixonei. Falei, poxa, isso aqui é bacana. Tem a parte do aspecto psicológico, aspecto de humanização. Eu tive uma preceptora que até hoje eu falo, a Prícila. Ela é uma pessoa bastante religiosa e a forma como ela lidava com os pacientes era uma coisa assim realmente que me chamava muita atenção, né? De unir algo tão técnico, científico, trazendo aquele algo espiritual, aquele algo... psicológico. Então, assim, eu me apaixonei pelo primeiro estágio de clínica médica. Falei, não, oncologia eu quero, porque também tinha parte do estudo, aquela complexidade, porque é complexo de várias formas, é complexo tanto da parte de ciência, de biologia, de estudo, de medicamento, de tudo. Então, assim, eu sempre fui muito apaixonado por desafios. E o libriano, né? Aí, então, o libriano tem um pequeno problema, ele quer aprender um pouquinho de cada coisa. Então, diz que tem uma fila de libriano e de outra pessoa, quero saber tudo de um assunto, aí tem aquela fila. Aí o libriano quer saber tudo, quer saber um pouquinho de várias coisas. É a fila que o libriano entra. Então, eu entro numa coisa, acho bacana, eu quero aprender isso mais aqui, quero ver isso aqui diferente. Então, é algo que foi chegando e chegando aqui. Né? Desafiador. Então, vamos lá. Doutor Renato, você tem uma trajetória notável em Vitória da Conquista, desde 2009, né? Poderia nos contar um pouco sobre o que inspirou a seguir a carreira de oncologia e principalmente o de oncogeneticista? A questão de oncologia foi essa construção, né, que eu falei a respeito de realmente ter vários assuntos, vários aspectos dentro da oncologia. E a oncogenética... Assim, a oncologia por si só, você lida de várias formas, tanto aspectos psicossociais, aspectos de gestão, porque queira ou não, é uma área que lida muito com portarias do ponto de vista de gestão pública, e lida muito com a questão de lei, de acesso a medicamentos, existe algo muito grande de judicialização. Então, cada vez mais que você vai lidando, você acaba que eu, como tenho essa compulsão de aprender coisas novas, foi aí que fui para gestão hospitalar, fui para a questão de MBA, de gestão em saúde. Foi aí que também entrou o direito também, que aí faz direito, né? Faz direito, é o 7º período. E dentro da parte de oncologia, que era uma coisa assim que às vezes a gente até ficava meio, né, com um pouco um piguinho assim de dor de cotovelo, na hora que você via, né, minha esposa cardiologista aí com os amigos, vem cá, vou te oferecer, vai lá depois no cardiologista fazer seu check-up. Aí eu falava assim, poxa, ninguém me quer ir no oncologista. Aí eu falei, poxa, eu assim, e dentro da parte que a gente sabe de oncologia, quanto mais cedo você descobre um diagnóstico, né, quanto mais você investe em prevenção, maiores são as taxas de sucesso, né, de cura. E aí eu falei, poxa, eu acho que é bacana essa parte de oncogenética, é uma prevenção ainda mais individualizada, mais assim, tentando buscar uma precisão para que realmente eu não chegue mais aquele paciente que perdeu aquela oportunidade. Então, tentar saber se ele tem um risco muito grande para que, às vezes, eu faça uma intervenção antes dele ter o câncer. Então, hoje, quando eu chego para meu amigo, não quero ir você. Não, você vai para fazer sua prevenção, vai que você faça seu estudo oncogenético para poder realmente saber se você tem uma predisposição hereditária ao câncer. Então, foi daí que eu cheguei na oncogenética e assim, foi algo muito legal, porque a gente fez um grupo muito legal de colegas lá no Einstein, né, no Albert Einstein, e queira ou não, a gente acabou fazendo um livro, o primeiro tratado nacional de predisposição hereditária ao câncer. Eu fiz o capítulo de tumores renais, né? Então foi algo bastante que está aí na nossa história, né? A gente lançou o primeiro tratado nacional, né, de câncer hereditário. Então a gente fica muito feliz. É porque o pessoal tem que olhar que o médico oncologista não só trata o câncer, mas previne, né? Mais do que tratar o câncer, é tratar a pessoa que está com câncer, né? Eu falo que tem muita questão de tratar o câncer, a gente trata a pessoa, né? A gente lida com pessoas. Então, e aí não é só a questão da parte da medicina. Aquela pessoa ali tem uma história, né? Eu falo que uma das questões que tem, porque eu falo com o paciente, o câncer não te define. Então, você é mais do que um câncer. E o ruim é que quando o paciente está com câncer, todo mundo só fala daquilo. A pessoa não fala, você está ali estampado, você é um câncer renal, ou então, ele é um cardiopata. Isso no meio médico, científico, acontece isso muito.
né? Então, assim, você ter esse olhar e você saber que ali é uma pessoa que tem um problema, que está ali, eu acho que é algo que é muito importante. Então, ali não é uma patologia, ali é uma pessoa que está passando e que, por algum motivo, ela chegou até você. Então, é algo que viver a vida dos pacientes com oncologia é um aprendizado muito grande. Então, assim, não tem como você passar por essa vida sem mudar, sem tentar ser uma melhor pessoa passando pela oncologia. Porque muitas vezes a gente aprende nas dificuldades, né? Assim, você vê que tudo que vem mais difícil é melhor. Então, você passar por aquilo, né? A família, você vê aquela luta e muitas vezes vai ter, né, aquela questão da cura ou então da morte, dos cuidados paliativos. Então, são histórias que, queira ou não, acaba que você faz parte. E isso enriquece sua vida de uma forma que você não imagina. Então, eu falo que, assim, eu tenho 43 anos, mas eu me sinto como se eu tivesse 120 anos. Porque nada melhor do que você aprender com o sofrimento que às vezes você vive, mas você também tem que às vezes aprender com o sofrimento dos outros. Você tem empatia. Então, você não precisa enfiar o dedo na tomada para saber que vai te dar choque. Então, você pode também tentar mudar a sua vida e falar, poxa, a pessoa chega a um diagnóstico, nunca imaginava, de uma hora para outra tudo pode mudar. Então, você viver aquilo ali dentro da oncologia, você viver aquela história e falar, poxa, aquele paciente estava ali de um dia para o outro, vem esse diagnóstico, vem uma perda. Então, assim, é algo que eu falo, cada paciente é uma história e você não tem como ser a mesma pessoa vivendo, né, lidando com esses pacientes que têm câncer. Você absorve, né? Absorve, sou uma esponja. Você absorve. Tá lá na sua página, lá, o carinho que você tem com esses pacientes. Não é à toa que você recebe lá os feijãozinhos. Nossa! As batatinhas. Nossa! As mandioca. Até tem um surubinha de verdade. Aquele surubinha. Não, é verdade. Eu pesquei no consultório. Ninguém acreditou, mas... Não, eu já ganhei um pouco, o leitão era do tamanho desse negócio. Eu falei, meu Deus, que é um dinossauro. Eu falei, puxa... Uma vez, assim, eu falo de presente, uma vez eu falei, doutor, eu gosto tanto do senhor, que se você precisar de mim, me ofereceu, se precisar de alguma coisa, eu falei, pô, não, obrigado, não preciso não. Eu não entendi. Hoje é no amor, eu falei, então se a pessoa quer te agradar de tanto jeito que, assim, quadro, perfume eu mesmo não compro mais perfume. Porque a feira, eu falo, poxa, o anduzinho tá garantido. Então, é algo, e eu legal, falo que né? Quanto mais é humilde a pessoa, mais generosa ela é. Verdade. É impressionante. Impressionante também, doutor. Quem mais ajuda é o pobre. Quem mais ajuda, a gente recebe muito mais o apoio, o carinho. Como é que eu faço para ajudar? Eles tiram dele para dar pro outro, sabe? A gente vê muito disso. São mais gratos, né? Digamos assim. E assim, às vezes o que você faz para ele é algo que ele não está acostumado. Às vezes chega num serviço de alta complexidade. Verdade. E ele às vezes lida, né? Não é acostumado com aquele carinho, com aquele cuidado, aquele olhar, né? Do todo. E realmente, quanto mais ele depende, porque a gente às vezes no tratamento um paciente mais humilde, se você às vezes não controlar sua hipertensão, sua diabetes, você pensar que tem que fazer aquele tratamento dentário, se você não tiver essa visão, ser meio que um assistente social, de tudo que você pensar. Tudologia, né? Não, tudologia. Então, assim, se você não tiver esse olhar, muitas vezes o paciente vai morrer, principalmente esse paciente mais humilde. Então, quando ele vê que você sai fora daquilo que, entre aspas, seria da sua alçada, é algo que eles percebem e eles são muito generosos. Então... Eu tenho contato com vários médicos oncologistas, né? E baseando nesses pacientes simples, a gente sabe que a prescrição está limitada, né? Às vezes você não tem muito o que oferecer para ele. Como é que você lida com essa situação? É uma questão assim muito difícil, assim. E aí, pra gente, assim, que eu tenho um senso de justiça muito grande, né? Então, você às vezes vê a disparidade. E tem estudos, tem tudo, a disparidade entre a questão privada, né? E um serviço público de medicamentos, de acesso, é algo que realmente aquilo ali... Quase todos os oncologistas sentem, né? Às vezes, quem trabalha nos dois, porque às vezes você está num mundo diferente, está ali só no privado, está ali só naquele paciente AAA, mas quem lida por esses dois caminhos, você acaba que tem
um conflito de interesse pessoal, você falar, poxa, eu estou oferecendo o melhor para aquele paciente eu não vou oferecer. E da mesma forma também, você fala, poxa, não é tudo que eu tenho que judicializar, porque existe um sistema também que se tudo aquilo colocar, o sistema fala. Então, é algo que é muito complexo, né? Então, assim, e a gente vive no Brasil, que são vários Brasis, né? Então, ao mesmo tempo que você tem aqui no Conquista um lugar que lembra uma África subsaariana, você tem um lugar que parece Estados Unidos, uma Europa, uma Suíça baiana. Eu falo que a gente conquista a Suíça baiana, só falta até o IDH, né? Se tiver o IDH, e realmente a gente evolui. Então, é um choque, um conflito pessoal, né? De você tentar balancear e chegar a esse ponto. E essa questão de bom senso, a gente acha que sempre tem, todo mundo acha que tem bom senso, mas é algo que realmente... É difícil, você tem que trabalhar até psicologicamente, tem que tentar estudar, tem que às vezes ter contato com outros lados, porque também você não pode olhar só o lado do paciente, você tem que olhar como profissional, você tem que olhar como serviço, você tem que olhar como gestor, você tem que olhar, né, você tem que enxergar aquela situação de vários pontos de vista, e aí você tem que tentar equalizar, né? Então, você quando sai muitas vezes da sua área de saúde, aí você entra na área de gestão, entra na área, né, jurídica, você começa a enxergar de uma forma diferente do que você enxergava. Então, é bastante... Você fazendo esse curso de jurídico vai te ajudar muito no seu trabalho. Nossa, né? Já está ajudando. Não, eu falo que depois que eu entrei no direito, eu me tornei um médico melhor. Porque eu vi que meu trabalho... Eu posso ser muito mais útil à sociedade, eu posso fazer muito mais pelo paciente, às vezes fora do consultório, do que dentro do consultório. Então, o direito me abriu muito isso. Dentro do direito, eu já, pensava sempre fazer Outubro Rosa. Mas aí, o primeiro simpósio que a gente fez, Outubro Rosa, tinha a parte de câncer de mama, de prevenção e de tudo, mas também tinha a parte de empreendedorismo da mulher, né? Dela ser independente economicamente, até para ela poder se tratar e cuidar. E tinha o lado também do aspecto de jurídico, violência, bem naquela época que estava aquela conversa de feminicídio na cidade, né? Então, a gente falou, não adianta nada também eu fazer minha prevenção, ela chegar em casa e ser morta pelo companheiro. Então, é essa visão que a gente começa a ter dentro da parte de saúde, né? Não é só aquela questão da parte da saúde biológica, é muito mais, é o conceito de saúde, né? Mais do que física, é mental, psicológica, social, espiritual, e é isso que quando você consegue enxergar a saúde de uma forma não só a ausência de doença, a parte biológica, e você tem essa visão, eu falo, exercer a minha imaginação sociológica, você sair da sua caixinha, é algo que realmente não tem como você não ser um pouco mais sábio, né? De desenvolver uma sabedoria. Que bom. Eu queria agradecer ali o Carlyle, a Beth, que estão nos assistindo pelo YouTube, deixando aí pelo chat, né? Boa tarde para vocês também. E outra coisa que eu queria aproveitar aqui, né, para falar. Você tem que falar, né? Que os casos de câncer têm crescido muito, né? E em 2024, por exemplo, a probabilidade de 2.900.000 novos casos, né? Assim, no Brasil são cerca de 700 mil novos casos ao ano. No mundo, são cerca de 22, 25 milhões de novos casos por ano e cerca de 10 milhões de mortes por ano. E se estima que até 2050 isso chega até 30 milhões de novos casos. Então, aí as pessoas perguntam por que está tendo cada vez mais câncer. Primeira coisa de tudo é viver, né? Quanto mais você vive, quanto maior a expectativa de vida, maior vai ser a incidência de câncer. Quanto mais o seu DNA, seu genoma está sofrendo, né? Quanto mais viver, mais a chance de você desenvolver câncer. Então também os métodos diagnósticos, pessoas que antes não tinham diagnóstico de câncer morriam, ela morreu de um sangramento uterino, de um mioma. E às vezes era um câncer de útero, que a pessoa não sabia. Ele morreu de tuberculose naquele tempo. Não, mas ali era um câncer de pulmão. Então o diagnóstico também acaba mudando. E também a gente vive num mundo mais inóspito, né? Então, assim, hoje a gente tem mais sedentarismo, hoje a gente tem mais toxinas, mais agrotóxicos, a gente tem uma vida mais sedentária, mais estresse. Então, assim, é um mundo mais inóspito, né, do que a gente vive. Então, esses fatores, esses carcinógenos, né, a poluição, né, esse contato com esse ambiente, ele acaba que tem mais chance de você, né, desenvolver a alimentação, né, também acaba que existe uma epidemia de câncer coloretal, né, artigos que mostram como é que aumentou, principalmente na população mais jovem. Então, é algo bastante desafiador, né, principalmente para os serviços públicos, para os gestores, né, lidar, porque a questão de
de câncer, e aí entra aquela questão, né, dos gestores, dos governantes, que não é uma questão, é uma política de saúde, é mais do que tudo, é uma questão social, é um aspecto de responsabilidade social muito grande ter como lidar em relação ao câncer. E isso também abre um leque, assim, para o crescimento da oncogenética, né? Porque se crescem os números de cânceres, então essa prevenção lá na raiz é muito importante, né? Para que esses números não cheguem a se multiplicar, triplicar. E, eu acho que isso é importante, principalmente quando se tem já os casos na família, né? Por exemplo, minha irmã teve o câncer de mama e dentro desse controle genético, mostrava que não era genético, que não tinha, né, uma possibilidade, eu não sei dizer. Acho que sempre tem essa dificuldade, e às vezes até os profissionais às vezes têm. Todo câncer é uma doença genética, mas nem todo câncer é hereditário. Porque por que a gente fala que todo câncer é genético? Ele vem de uma alteração do gene, que é onde tem a codificação da proteína. Então, todo câncer surgiu por uma alteração desse gene dentro do DNA. Ou ele foi, geralmente a grande maioria, envelhecimento, estilo de vida, contato, né, com substâncias nocivas, cigarro, tabagismo, bebida alcoólica, infecções, e aí faz com que esse DNA ele se altere. Mas também a gente sabe que muitas vezes 10% dos cânceres são alterações que são passadas de geração em geração. Sim, que a gente fala que é hereditário. Então ele é um câncer genético, né? Todo câncer é genético, e aí é passado de uma forma hereditária. Então, nesse caso, essa oncogenética seria esse estudo da hereditariedade ou não? A princípio, sim, mas hoje a gente entra também muito pela questão da epigenética. Então, assim, o nível de evidência hoje é mais quando você tem uma determinada mutação. A gente sabe, essa mutação, ela vai favorecer que daquela pessoa dá um câncer de mama, ou câncer de intestino, ou câncer de estômago, ou câncer de pâncreas. Então, assim, você sabe bem determinado que aquilo ali, e mesmo assim, não é uma certeza que aquela pessoa que tem aquela mutação, ela vai desenvolver câncer. A gente fala de penetrância, né? Então, às vezes, tem certas mutações que a chance de desenvolver é 10%. Mas já tem outras mutações que é quase 100% que ela vai desenvolver câncer na vida. Então, existe essa penetrância e tem muito aquilo que você faz de mudar o seu ambiente externo. Então, às vezes, uma pessoa que detecta uma mutação genética, ela fica muito mais propícia de adotar um estilo de vida saudável do que aquela pessoa que não sabe aquela alteração. E queira ou não, essa oncogenética, ela vem andando uma questão de prevenção que eu imagino, é lógico que existe a questão de recursos, a gente sabe que não tem no serviço público, é raro de ter, às vezes, no serviço de convênios, mas é um tipo de prevenção que eu imagino que em algum momento, todo mundo, mesmo que não tenha história familiar, ele vai querer o que ele pode fazer de prevenção para que não tenha câncer. Da mesma forma que a pessoa vai correr atrás para poder saber de doenças cardiovasculares, a questão de doenças neurodegenerativas. Então, a parte da genética, ela está desenvolvendo muito para poder realmente você saber para onde que é sua questão, né, de riscos de doenças. E muitas vezes você intervir bem mais precocemente, ou às vezes fazer intervenções para que não ocorra aquela determinada doença. Então é algo que é um nível de prevenção que eu falo muito mais individualizado e mais sofisticado, né? E a Graça Coutrin está dizendo ali, Joelise, bela iniciativa, fortes parceiros na promoção do debate para prevenção, como cuidar do outro. Nossa, e da família, então, momento magnífico. Graça é uma graça. Doutor Renato, na divulgação da entrevista foi destacado que você é reconhecido pela sensibilidade e humanização no tratamento dos seus pacientes, né? Nós falamos aí, né? Como essas qualidades influenciam na sua prática médica diária e a relação com seus pacientes? Eu acho meio redundante quando você fala de humanização, porque a gente é um ser humano e lida com seres humanos, né? Mas justamente por que surgiu esse termo? É porque a gente sabe que mesmo às vezes você lidando com o ser humano, às vezes você esquece, você tem às vezes uma visão muito cientificista, né, daquilo ali, e às vezes você esquece, você acha que é uma patologia, só uma patologia, e você sabe que tem um contexto muito maior em relação àquele indivíduo que está. Então você não pode colocar
uma mesma roupa para 3 pessoas que às vezes são totalmente diferentes. Às vezes eles podem ter a mesma idade, mas o contexto social, psicológico, financeiro, de comorbidades às vezes totalmente diferente. E às vezes você tem que lidar, tem que ter essa acessibilidade para lidar diferente. E quando você pensa em trazer humanização, é algo que parece ser uma coisa simples, mas é altamente sofisticado. E foi até interessante que, se eu não me engano, no Congresso Mundial de Oncologia da ASCO, se eu não me engano, em 2019, foi legal porque sempre foi aquela questão, né? Sempre é tecnologia, é ciência, não sei o quê, a nova droga, esse novo estudo, a tecnologia, inteligência artificial. E o tema central daquele Congresso de 2019 foi cuidando e aprendendo com cada paciente. O tema central daquele Congresso de Oncologia foi humanizar. Porque a gente sabe que tem trabalhos científicos que mostram que quando você tem esse olhar melhor do ponto de vista humanístico, do cuidado, e que você tem aquela relação de parceria com o seu paciente, a chance dele sobreviver, do estudo científico, ele vai sobreviver mais do que aquele que você não tem uma relação. Então, se você pensa que quer dar o melhor para o seu paciente, não é só dar a melhor droga, não é só dar o melhor hospital, não é só dar o melhor convênio, é justamente também você dar o melhor parceria, você ter aquele paciente como seu amigo. É lógico que é difícil. É lógico que assim, acaba que eu meio que... Às vezes eu misturo muito, que acaba que muitos dos meus pacientes viram amigos, mas acaba que... não é à toa que você recebe feijão, essas coisas. Mas assim... Batatinha. Mas a gente acaba que no final das contas, o resultado aquele paciente vai estar muito mais bem cuidado quando você traz esses aspectos. Ele vai te relatar, vai te dar um reporte maior em relação ao que ele está sentindo, quais são as dificuldades. Porque muitas vezes você vai passar um remédio, a pessoa não sabe ler. E aí você fala, vou passar um remédio, vou passar uma medicação, um antibiótico, vai tomar de 8 em 8 horas. Aí de 8 em 8 horas para ele, às vezes vai tomar 8 horas da manhã e 8 horas da noite. Né? E isso acontece demais. E às vezes até pessoas que parece que, né, você posta, não, você tá tomando como? Tô tomando de 8 em 8 horas. Como é de 8 em 8 horas? 8 da manhã e 8 da noite. E na realidade é a cada 8 horas e às vezes você tem que desenhar, 7 da manhã, 3 horas da tarde, 11 horas da noite. Então assim, e a gente vê isso muito nas estratégias de saúde da família, que muitas vezes tem um desenho, um remédio aqui, o solzinho, à noite, e é algo que você tem que ter esse olhar, porque às vezes você tá achando que tá fazendo tudo, e às vezes o paciente não tá nem tomando remédio, não tá nem tendo esse cuidado. Então, quando você... E aí, eu falo que não é uma andorinha sozinha não faz verão. Eu falo de ter que ter uma equipe, porque é muito detalhe. O médico pode ter esse aspecto psicológico, mas o médico como psicólogo é outra coisa. Você tem um aspecto... Mas é outra coisa você tá com o assistente social junto. Você tem uma equipe realmente multidisciplinar, você vai ter um cuidado muito maior. E aí não é só, tem só na equipe determinados profissionais, mas eles têm que realmente se conversar, porque não adianta também ter vários profissionais, eles não conversam, não colocam o paciente no centro, cada um está no seu quadrado e na realidade não existe equipe multidisciplinar. Então é algo que você tem que ter esse cuidado e essa visão. Eu acho isso super interessante, né? A parte de humanização, porque antigamente tinha uma cultura de que médico e paciente, eles não podiam meio que interagir, né? E hoje não, os médicos com essa interação toda, o paciente, ele se sente melhor cuidado, ele se sente mais amparado. Mas eu te falo uma coisa, eu tenho acompanhado pacientes que não tem isso, não tem essa facilidade, ainda tem medo do médico. Ainda tem isso, infelizmente. Então, eles vêm pro grupo e através do grupo que a gente tira as dúvidas deles. Entendeu? E caminha para um outro médico para ter uma segunda opinião. Mas não é todo mundo que é igual a você, não. Isso acho que vai também, né, da pessoa, assim, do também, muita coisa também do que é aquela formação, né, às vezes da infância, da criação, né? Da onde você veio. E muitas vezes quando você vem de uma origem mais humilde, você sabe tudo aquilo que você conquistou, você sabe o que viveu, né? Então acho que pra mim, que, né, realmente tudo foi através do estudo, por isso que cada vez mais eu quero estudar, porque quanto mais eu estudar, mais conhecimento tem, e eu falo que conhecimento vale ouro. Então tudo que eu conquistei nessa vida foi através de estudo, foi aprendendo e exercendo. Eu falo, se você quer fazer um investimento para poder até ter uma rentabilidade maior, você ter uma melhor condição de vida, estude. Gente, estudo faz a diferença na vida. E eu sou o exemplo vivo de onde que eu estava e onde que eu cheguei. Foi tudo através do estudo. É lógico que tem outras questões familiares, a questão da fé e que muita coisa, mas o estudo, gente, ele é libertador. Então, assim, o conhecimento
Conheceis a verdade libertará, apesar que ficou muito nessa questão, mas é mais do que bíblico, né? Essa questão desse tema. Você conhecer, por isso que muitas vezes não se investe tanto na educação, porque é um perigo, às vezes, as pessoas terem conhecimento, né? Se exercer sua cidadania. Então, se tem uma coisa se a gente quer realmente que um país evolua, não tem país nenhum que evoluiu se não investir na educação. Verdade. Tivemos o privilégio de conhecer no evento, né, o ano passado, né, que eu fiz o evento do Mieloma Run, e você falou sobre o Janeiro Verde. Você é o idealizador do projeto Janeiro Verde de combate ao câncer de colo de útero. Como surgiu a ideia desse projeto e quais têm sido os principais desafios e conquistas ao longo do tempo? Já dá para fazer um livro, né, do Janeiro Verde, porque o que acontece? Lidando dentro do serviço público, foi uma coisa que me chamou muita atenção na época da pandemia, porque assim, o câncer de colo de útero, ele acaba tendo impacto muito maior na questão de pessoas que têm baixas condições socioeconômicas. E assim, a gente tinha muito paciente antes da pandemia, e aí durante a pandemia eu percebi que começou a diminuir os pacientes que iam para tratamento, porque muitas vezes chegava o paciente às vezes com uma doença avançada, e no ambulatório não estava chegando aqueles pacientes para fazer o tratamento de quimio e radioterapia. Eu falei, poxa, será que a prevenção melhorou tanto que esses pacientes agora estão detectando e não estão precisando mais chegar? Mas quando você lida e vive várias situações, eu como oncologista do estado, e fazer as consultas dos pacientes dentro do hospital público, o que estava acontecendo? Estava cada vez mais pacientes que às vezes estavam sem diagnóstico, com doença ultra avançada, né? Exemplo, câncer de colo de útero, pacientes que sangrando horrores, ou então já atrapalhando a parte da filtração, já com problemas de insuficiência renal. E aí um dia me chamou a atenção de eu fazer uma avaliação, e tinha 4 pacientes no mesmo dia, no mesmo turno, para eu fazer a avaliação, e as 4 não tinham diagnóstico, e estavam sangrando, precisando de hemodiálise dentro do hospital geral. Eu falei, poxa, o que é isso, gente? O que está acontecendo assim de você ir e você lembrar, poxa, câncer de colo de útero nas mulheres é o 3º mais incidente. E aí indo para o hospital, e a grande maioria ser câncer de colo de útero. Eu falei, poxa, isso aqui é coisa de África. A gente está aqui vivendo, a gente está achando que é Suíça baiana, mas no hospital público você está vivendo a África. Você está vivendo a África, você está vivendo a Nigéria, vivendo, sei lá, uma Ruanda dentro do hospital. Eu falei, poxa, isso aqui é algo que tem colegas que não vai ver câncer de colo de útero, não vai ver câncer de pênis, que são os tumores raros em outros lugares, porque é 100% prevenível, é 100% curável. Então, quando você chega e no hospital, você faz um diagnóstico, e aí aquele perfil da mulher preta, pobre, que ficou rodando o sistema, né, de saúde, vai ter um diagnóstico avançado com 4, 5 filhos, e aí quando demora a chegar o diagnóstico, você vai lá e fala assim, poxa, ela não tem mais condições. Aí você vai falar com o parceiro dela, vamos fazer cuidados paliativos, porque ela está tão debilitada, tão avançada, que ela não consegue mais. E aquilo ali, falar, pô, doutor, como é que eu vou fazer para criar esses 4, 5 filhos? Eu falei, e aquilo ali foi assim, eu sou uma esponja, né? Aquilo ali foi porque assim, a gente sabe o tanto que é complexo saúde, é tanta doença, a gente sabe que aí, vamos dizer, quase 200 tipos de câncer hoje. E eu falar, poxa, a gente, com tanta coisa, a gente evoluindo e a gente ainda vivendo com algo que já deveria estar extinto, que não deveria existir câncer de colo de útero. Então aquilo ali falou, poxa, se fosse escolher uma coisa, porque assim, a gente às vezes quer abraçar o mundo, mas é alguma coisa. Eu falei, poxa, eu acho que câncer de colo de útero é a doença, é o câncer em que qualquer coisa que eu fizer vai fazer diferença. Ou às vezes uma palavra, uma palestra que fizer a pessoa lembrar que tem que vacinar, vai dar uma diferença. Então, é algo que tudo que você faz, tudo que você investe, realmente na prevenção você vê os frutos. E aí, um dia... E aí entra a questão da rádio, né? Eu sou muito de escutar meus metal, meus rock e tudo. E aí, não sei por que esse dia à noite... Assim, eu não sou muito de escutar rádio. Eu escutei uma rádio, né? E aí, foi no final de 2022, logo antes do Natal. E aí, falando, né, a questão de vacinação... E eu já imaginando, né, que ia vir... Porque existe um movimento mundial Janeiro Verde, a gente estava em dezembro, ia para o Janeiro Verde. E aí a pessoa falando aí naquele período de 2022, que ia ter a mudança, né, de governo, essas coisas todas, eu falei... Aí o radialista falou, poxa, tem tanta gente boa aqui na cidade, poderia, né,
pô, ir atrás e ajudar. Porra, tem tanta gente que poderia fazer alguma coisa. Parei assim, falei, poxa, eu acho que eu posso ser essa pessoa. Tá falando comigo. Tá falando comigo. Então, assim, nada é por acaso. Estava escrito que em algum momento ia chegar aquele chamado para mim e eu falei, poxa, eu sou essa pessoa que tem o conhecimento, que tô vivendo, que tô sofrendo com isso, eu vejo como é que tá. E a gente vive numa cidade que é uma cidade de médio porte, mas que acaba que você conhece todo mundo. Então, poxa, se você tem um conhecimento, se você tem amizade, a amizade vale ouro, você conhecer as pessoas e fazer algo, gente, é algo assim que virou uma missão. E aí surgiu o projeto Janeiro Verde, né? Foi uma coisa de um dia pro outro, eu fiquei louco, comecei atrás do gestor, e bem na virada de Natal e Réveillon, parece aquela coisa que você fica louco, né? Porque você meio que dá aquela coisa, assim, poxa, dá aquele insight, aquela inspiração divina, fala, poxa, isso aqui é algo que eu quero realmente fazer, eu quero começar 2023 com o projeto Janeiro Verde, e aí pessoas muito importantes na sociedade, e levando para a prefeitura, Vitória Conquista, falei, não, quero, e aí realmente foi cada vez mais, e assim, foi bacana, que falei, poxa, a ideia é boa, porque todo lugar que eu ia, as pessoas, poxa, valorizavam. E aí acabou de ter oportunidade no estado, em Brasília, e você mostrar, falar às pessoas, poxa, que bacana o que você está fazendo em relação a câncer de colo de útero. E poxa, e aí nunca imaginava, no espaço de, se eu não me engano, 4 meses, eu não sou professor da faculdade, eu levei isso para a UFBA, né? E aí a UFBA falou, poxa, esse projeto a gente quer estar dentro do Janeiro Verde, a gente quer investir na questão contra o HPV, né? Que aí não é só o câncer de colo de útero, a faculdade abraçou, virou um projeto de extensão, aí a gente já entrando qual foi as conquistas. Então, em pouco tempo, nós estamos aí 1 ano e 8 meses de projeto Janeiro Verde. Então, o que aconteceu? Criou-se isso, articulou muitas pessoas, porque o que é o Projeto Janeiro Verde? É um conjunto de ações público-privadas em que envolve saúde, educação, empreendedorismo, comunicação, gestão, para que a gente possa intervir, principalmente na prevenção, não levar câncer de colo de útero, mas de qualquer forma também a gente intervir em toda essa situação. E de uma forma que, a partir do momento em que a gente atuar em relação ao câncer de colo de útero, a gente criou um modelo para que depois se replique para outros tipos de câncer, ou também replique para outros tipos de doença, do ponto de vista de virar estratégia pública de saúde. Então, veio essa questão, virou um projeto de extensão de pesquisa, já tem trabalhos científicos publicados dentro do projeto Janeiro Verde, dentro da faculdade. Teve reconhecimento da Câmara de Vereadores, então no espaço de 6 meses já teve moção de aplauso pela questão do projeto Janeiro Verde. Ele virou um programa municipal, né? E aí, uma das últimas questões que aconteceu, porque dentro da faculdade, fazendo direito, teve a oportunidade de fazer um projeto de extensão, né, dentro da parte de direitos humanos e direito constitucional, e que o desafio era o que você poderia fazer de deixar algo relevante à sociedade, porque queira ou não, do ponto de vista acadêmico, você faz trabalho científico, o seu TCC, para que realmente seja de valor para a sociedade. Falei, poxa, eu já estou com o projeto Janeiro Verde, tem as pessoas, estão na faculdade, na FAINOR, que dá essa abertura, que propiciou tudo isso. Tinha um professor que também era vereador. Falei, poxa, nada melhor do que... Porque aquela questão, muitas vezes, fala, essa ideia é minha, não, gente. Quando você tem um propósito, a ideia, e quando abraça é de todo mundo. Então, andorinha sozinho não faz verão. Se eu fosse falar, não, esse aqui é meu, não é de todos que estão ali. E a partir do momento que você encara que isso é uma questão de mais de um time, aquela coisa anda, a pessoa vê com os seus olhos. Então, nisso a gente fez um projeto de lei para que o projeto Janeiro Verde virasse um programa municipal de combate ao câncer de colo de útero. E a gente conseguiu realmente que, a partir de maio agora, essas ações de prevenção, que na realidade existe um foco em janeiro, mas que sejam feitas ações durante o ano todo, do ponto de vista de lei, para que aquele gestor que está ali realmente faça o máximo possível e propiciar que aquilo que está dentro, né, dos propósitos, dentro do Janeiro Verde, realmente alcance, né, o êxito. E uma questão específica importante que a gente vê quando a gente olha em relação ao câncer de colo de útero, e que foi uma questão que eu fiz muito importante de ver, a questão da vulnerabilidade. O projeto, a lei Janeiro Verde, né, que transformou o projeto em programa Janeiro Verde, ele tem um olhar específico de ações para mulheres pretas e quilombolas, porque são elas que são as mais vulneráveis, que mais sofrem isso. Então, até isso, você tendo o conhecimento, debatendo, né, as leis de direitos humanos, tratados internacionais, Convenção de Pacto São José de Costa Rica, a questão dos direitos humanos, os estatutos da pessoa com câncer, o estatuto de igualdade racial,
a questão da programa Estatuto das mulheres com câncer de colo retal, mama e útero, a questão do Estatuto da pessoa com vulnerabilidade. Então, assim, a gente juntou muitas leis para que realmente chegasse em algo, para que realmente fosse mais preciso naquela ação em relação ao câncer de colo de útero. Então, por isso que eu falo como é que é importante quando você você é de uma área e você resolve aventurar em outra, como é que você tem uma visão diferente daquilo que você está fazendo. Então, se eu não tivesse esse conhecimento da saúde, de lidar com isso, talvez eu nunca ia pensar em fazer uma lei e que virou uma lei no espaço. Foi apresentado o projeto científico na faculdade em novembro de 2023, virou lei com 6 meses em maio. Então, assim, é algo que do ponto de vista até acadêmico para mim também, imagina, poxa, você quer deixar um trabalho científico, você deixar do ponto de vista de produção científica uma lei, isso é um legado que você fala para suas filhas, poxa, minha filha, olha o que é que seu pai está aqui fazendo, porque muito daquilo quando pergunta, não, Renata, a questão da saúde da mulher é algo que eu sempre tive, a questão da mãe, né, realmente era o chefe da família, eu vim de uma família que era a mulher que era o chefe da família, e depois que você é pai de 2 meninas, sua visão do mundo melhor, né, em relação às mulheres, já muda totalmente diferente. Então, muitos dos conceitos que você tinha acabam sendo mudados. Então, dentro disso foi o programa, projeto de extensão, parcerias, eventos, né, igual o Mielama Run que a gente fez. Então, assim, é algo que vem cada vez mais, era um projeto que virou um portfólio, né? Na realidade, são vários projetos que acabam surgindo daí, né? Então, é algo que eu falo que a gente está só no começo e tem muita gente que está e tem muita gente que quer ajudar, né? Então, tem muita coisa, né, para ser feito. Você tá vendo que vai ser um podcast para duas horas, uma semana. São 2 podcasts, assunto não falta. Não falta, é verdade. E em termos, assim, da prática, né, lá no hospital, porque você estava vendo essas pacientes chegando ali com esses problemas, diminuiu, como que foi esse impacto, assim, na prática? O que acontece? Quando você resolve investir em prevenção, esse impacto, ele não é imediato. Então, tem certas coisas que o impacto daquelas mulheres que já tiveram contato com HPV, se às vezes vai demorar 10, 15 anos para poder realmente reduzir. Mas a questão de você ter um olhar dentro do serviço, poxa, é uma paciente com câncer de colo de útero, vamos enveredar os esforços, porque a gente mostra como é que é a história dessa mulher. Então, isso traz uma sensibilização também até dos profissionais, falar, poxa, é uma paciente de câncer de colo de útero, eu sei como é que é a vida dela, você acaba criando aquela empatia. Então, até isso do ponto de vista de lidar, mesmo que é um paciente que está numa fase avançada e que muitas vezes é cuidado, a visão dos profissionais do serviço já é diferente. E uma das questões que é muito bacana, que aí é uma outra conquista, as taxas de vacinação HPV no Brasil eram muito baixas, mas a Conquista, Bahia, chama muita atenção, tanto que era muito baixa. No espaço de 1 ano, nós aumentamos 250% a cobertura contra HPV através do projeto. Olha, então, que maravilha, né? Então, por isso que eu falo, 1 ano de projeto Janeiro Verde aumentou a vacinação contra HPV 250%. Então, se isso não for o projeto, eu não sei o que é. Pois é. Muito bom. Voltando àquele no início que a gente estava conversando, por que te chama de mozão? Por quê? E o que isso significa para você? Lá na despedida, lá na coisa, mozão. Né? Aí o que acontece, mozão? A gente tem muitos pacientes e tem uns pacientes que... Tem muita gente que é muito divertida, muito inteligente e tem uma esposa de um paciente que eu tratei e que, graças a Deus, está muito bem. E é uma gratidão muito grande, né? E eu não sei, ela resolveu me chamar de mozão. E no início até bem eu ficava envergonhado. Falei, poxa, aí o pessoal, ei, mozão. E eu ficava assim, sem graça. Eu falava, poxa, mozão. Aí o dia que teve lá na Câmara de Vereadores, né, que recebeu a moção, né? Aí chegou lá, mozão. Eu falei, poxa, esse mozão aí pegou, né? Pegou. Aí todo mundo virou questão de mozão. Eu falei, sabe de uma? É tão bacana você, né? Você ter sei lá, meio que um título, né? Eu falei, poxa, pra mim, de uma coisa que às vezes eu tinha vergonha, hoje eu tenho um orgulho, porque é algo assim genuíno, que não foi programa de coisa de marketing, foi algo natural que surgiu, e que aí eu falei, poxa, mozão, por que mozão? Porque é amor demais.
E aí ela que fala, o meu amor é tão grande no peito que desceu pra barriga. Então é mozão. Então eu falo que é mozão de toda forma. E quando você chega e o paciente sabe que você é mozão, ele já tá até mais receptivo. Até a relação médico-paciente é melhor. Ele já sabe. Muitos pacientes já achavam que você é mozão, né? Então a pessoa já se abre. E a hora que eu atendo, agora você é meu mozinho, agora você é minha mozinha, né? Então é o tipo dos mozinhos. Então é algo que realmente... A gente não tem explicação, acontece e tem uns apelidos que vira, né? E que não é jeito, apelido às vezes você não escolhe, né? Você acaba assumindo. Só temos 7 minutos, viu? Ó, fala aí pra gente como é que é o seu projeto Unidos contra o Câncer. Isso aí é os insights, as aspirações divinas que acontecem de uma hora para outra. Então, a gente está agora dentro do período, né, de campanha eleitoral, né, de eleições municipais. E por várias coisas que vinham acontecendo e a gente, né, lidando, né, tendo esse olhar mais ativo, né, em relação a fazer algo social, não tem como você pensar em mudar a questão de políticas públicas se você não envolve, né, os governantes. Então, a gente, como agente político, porque assim, uma coisa é ser político, outra coisa é você agente político. É muito importante, a política é muito importante dentro daquilo que você quer mudar. Então, toda pessoa que quer exercer sua cidadania, ele tem que ser um agente político. Não precisa ser político, mas ser um agente político. Então, se eu quero realmente que o projeto e programa Janeiro Verde, ele tenha o máximo de amplitude, a gente tem que trazer para o diálogo para os governantes, para os candidatos, né? Porque é algo que a pauta do paciente oncológico, do paciente com câncer, ele não pode ser só um problema de saúde pública, ele tem que ser realmente uma responsabilidade social. Então, aí com isso eu falei, poxa, eu acho que é bacana agora, como tá na questão da campanha política, tem muita gente boa, muita gente que realmente tem uma visão diferenciada, nada melhor que a gente chamar a atenção, né, daqueles candidatos para poder trazer suas propostas em relação aos pacientes oncológicos, também da sociedade trazer em relação a isso. Então, eu acabei que, graças a Deus, por essa questão de lidar, né, com os governantes, então... os candidatos a prefeito e vice-prefeito, eles vão participar, né, de uma entrevista comigo, num podcast, para que cada candidato a prefeito e vice fala daquilo que ele pensa em relação a câncer em Vitória da Conquista. E eu falo que não é só Vitória da Conquista, porque a gente conquista, eu falo que conquista uma cidade de quase 2 milhões de pessoas, porque acaba que muito do que está aqui veio de outros lugares. Cartão do SUS e Conquista está chegando a quase 1 milhão de pessoas. Então tem muita gente que tem o cartão do SUS. Conquista tem 400 mil habitantes, quase 400 mil, só que cartão do SUS quase 1 milhão. Então, assim, como é que é a importância da Conquista? Conquista não é uma cidade, Conquista é uma região. Sim, metrópole, né? É uma região muito importante. Resuma um pouquinho o que é Dr. Renato ativista. E quais são os maiores desafios daqui para frente? Eu falo que a questão de ser ativista é algo que surgiu, meio que é como se eu estivesse num processo de autodescobrimento e meio que eu naturalmente tivesse tido aquela catarse, né? Como se eu estivesse fazendo uma terapia que eu descobri tudo aquilo que eu sempre estudei gestão, estudei direito e saúde, falei, poxa, eu acho que aqui existe uma coisa que a gente chama de empreendedorismo social. Então, você levar isso e a sociedade entender que não é só uma caridade, é uma obrigação, uma responsabilidade, e que também vai chegar um mundo em que você não vai pensar em ajudar, você vai ser obrigado. Porque hoje dentro da questão do empreendedorismo, a gente fala ESG, que é a questão de você desenvolver a governança, a responsabilidade social, a questão da responsabilidade com o meio ambiente. Até para você conseguir um fundo de investimento, você vai ter que investir no social. Não adianta nada você pensar em desenvolver algo de saúde e você não desenvolver as condições para que aquela pessoa tenha uma forma, às vezes, de ter um plano de saúde. Então, não adianta nada você não pensar nessa visão global. Então, com toda essa trajetória minha, eu pensei, poxa, eu acho que aquilo que eu faço, né, para a sociedade, aquilo que eu faço de bom para as pessoas, acaba voltando em dobro. Então, se eu estou percebendo que isso está sendo tão bom para mim, por que eu não vou investir nisso? Então, queira ou não, é algo que eu me encontrei. E meio se eu tivesse descoberto tudo aquilo que eu fizesse sentido agora. Ficou muitas perguntas sem poder fazer aqui. Você vai ter que voltar, viu? Poxa, vai ser um prazer. Para finalizar, qual mensagem você gostaria de deixar para nossos ouvintes, o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, especialmente para aqueles que estão enfrentando o câncer ou têm familiares nessa situação? Que
a vitória vem de qualquer forma. Você que tem um câncer, aproveite esse momento, viva esse câncer e seja vitorioso. A vitória vai vir de qualquer forma. Você passar por uma experiência de câncer, você não vai ser a mesma pessoa. Independente do que vai acontecer no final, você vai ser vitorioso. Essa é a única coisa que eu quero falar para as pessoas que estão com câncer, que acreditem que a vitória vai chegar. Eu só tenho que agradecer. Você viu, nossa, né? Foi perfeito. forte. Foi muito forte e você deixou... Temos que colocar agora, fazer frases para o outdoor. Aqui mais Empreendedorismo uma, né? social não é só caridade. Tá entendendo, Joelísio? Exatamente. Porque Joelísio é o rei dos outdoor. Gente, obrigada por esse momento aqui. Foi maravilhoso. Muitas questões, assim... que tiram as dúvidas da gente, né? Porque somos leigos no assunto, né? E poder ouvir, assim, dessa forma tão fácil é muito importante para a gente poder se tratar, cuidar da saúde e cuidar de quem está ao nosso lado, né? Isso é muito importante. E para vocês que estão nos assistindo, muito obrigada. Joelísio? Até a próxima. Até a semana próxima. que vem tem uma nutricionista oncológica aqui com a gente. Então, próxima sexta-feira, nutricionista oncológica. Vamos falar de saúde, porque sem saúde nós não somos nada, não é verdade? Pois é. Obrigado, doutor. Obrigada, doutor Renato. Obrigado mesmo. Foi muito bom. Obrigado. Estamos à disposição. A Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo também está à sua disposição, viu? E vai vir mais novidades, né, meu amigo? Vai vir muita coisa legal aí. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.